Vamos lá, gente. A página 11 de matemática, né? Então, assim, dividindo o inteiro em 1000 partes iguais. Antes da gente começar, eu vou fazer uma explicação, tá bom? E aí depois a gente entra nos exercícios, tudo. O importante é vocês entenderem, tá? Feito isso, nós vamos em frente. Então, vamos lá. Eu falei para vocês do material dourado, né? Para conseguir explicar de uma maneira mais fácil de se compreender. E eu gostaria de... Por isso que eu perguntei para vocês se alguém tinha aquele cubão, que é 1000, né? Vem 1000 quadradinhos. Mas o que eu comprei, eu só fui ver depois que eu abri a embalagem. Então, só vem a plaquinha, que é igual que a mãe da Isabela falou. Mas vamos em frente. Então, eu coloquei aqui na lousa 10 plaquinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plaquinhas com 10 barrinhas, tá? Ó, 10 plaquinhas com 10 barrinhas, certo? Então tá. Vamos encontrar a nossa parte inteira, tá? Então vamos lá. Cada barrinha aqui tem 10. Então eu tenho, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu tenho 100 aqui. 10 barrinhas, 100. Eu preciso formar um cubão. Então, eu vou pegar essas 10 plaquinhas e vou juntar tudo. Juntando tudo, então vai ficar 10 plaquinhas dessa, vezes 100. Que se eu for contar aqui, ó, cada barrinha dessa que tá no meu material dourado, ó, cada barrinha dessa tem 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 vezes 10 barrinhas dessa, com 100 ao todo aqui, vai dar 1000. Então, eu tenho um cubão. Aqui, vamos imaginar um cubão com 1000, tá? Ok. Então, cubão, 1000. Beleza. Agora, eu quero... Como é que eu vou fazer aqui para eu poder entender a questão da fração? Né? Se eu pegar, tá, as plaquinhas soltas aqui, eu vou tirar essa parte aqui, eu vou tirar uma plaquinha. Tirei essa plaquinha. Então, vai ficar, ó, eu retirei uma. Digamos, pronto, mais fácil. Eu pintei uma de 10. Não foi? Uma parte do todo, que foi de 10. Pronto, mais fácil de se entender. Então, vai ficar... Como é que eu vou fazer a leitura dessa fração aqui? Vai ficar 1/10. Beleza? Ok. Agora, vamos para outra parte. Então, aqui eu tenho 1/10. E os números racionais, os números decimais. Calma aí. Vamos chegar lá, tá? Primeiro vamos compreender isso, depois a gente chega lá. Então, agora eu tenho as barrinhas. Então, no meu cubão, uma parte do meu cubão aqui, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu preciso de 10 barrinhas, né? Então, vai ficar 10 barrinhas, né? 10 barrinhas que vai totalizar aqui, se eu for contar, né, cada cubinho aqui, 100. Então, vai ficar... se eu for retirar, vai ficar 1/100. Mas, se eu retirar aqui dessas barrinhas, eu vou tirar uma, tá? É que se eu abaixar mais vai cair. Mas se eu tirar uma, então eu vou colocar em forma de fração. Eu tenho 10 barrinhas.
10 barrinhas com 10 quadradinhos. Então, se eu juntar a parte do todo aqui, então vai ficar assim, ó. 1 centésimo, tá? Por quê? Por que 1 centésimo? Porque eu juntando tudo, as 10, vai dar 100. Caiu. Vai dar 100. Ó, digamos aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? Aqui eu tô contando de 10 em 10, tá? Ok. 100. Agora vamos para, no caso, a unidade, né? Então, no cubão, eu preciso aqui para me preencher um cubão inteiro, né? Para me ocupar essa parte, de quantos cubinhos? 1000. Então, imagine que eu tenho 1000 cubinhos. Eu vou retirar 1. Então, para me colocar em forma de fração, vai ficar, eu vou pintar só uma parte. Então, uma parte do inteiro, que vai ficar aqui 1 milésimo. Então, 1 sobre 1000, tá? Então, ficou 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo, tá? Ok. Agora, eu vou fazer, eu já fiz aqui, mostrei para vocês a questão, para vocês entenderem um pouquinho, espero que vocês tenham compreendido da maneira que eu expliquei. E agora nós vamos transformar dessa fração para os números decimais, tá? Eu vou apagar aqui. Ok. Então, as frações ficaram assim, né? 1 décimo, 1 centésimo, e eu vou colocar aqui, acho que dá para 1 milésimo. Ok. Então, vamos lá. Essa é a fração, né? Referente à placa, tá bom? Para me conseguir preencher o cubão, tá? Para me ocupar toda a parte do cubão. Uma placa. Então, vamos lá. A fração não é uma divisão, né? Que a gente vai só colocar a chave para não ficar a diferença. Opa, deixa eu dar mais um espaço aqui. 1 dividido por 10. Eu consigo? Não. Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Lembra que eu falei em algumas frações para vocês que toda vez que a gente acrescenta um zero, automaticamente o zero ele desce debaixo da chave e com ele vem uma vírgula, que é um dos principais, né, das principais características de um número decimal, a vírgula. Ok. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 10, 10 para 10, nada, acabou aqui, tá? Então, você consegue observar que isso daqui, em um número decimal, é um décimo, tá? Aqui, ó, 1 décimo. Quando você observar, você vai ver bastante isso na apostila. Você sabe que é 1 décimo. Então, você vai, ó, a vírgula, ela teria que estar aqui, ó. Só que aí você tá vendo que tem um zero, então ela vai andar para o seu lado esquerdo, tá? Então, ela vai ir na frente do número 1. Então, você vai colocar, vai andar uma casinha só. Era para estar aqui, ela vai andar uma aqui. Então, o zero vai aqui na frente. Então, ficou 1 décimo. Agora, vamos para a próxima. Transformar em um número decimal. Deixa eu... 1 centésimo. Então, 1 dividido por 100. Não consigo.
Então, a mesma coisa, eu vou colocar o 0 aqui, automaticamente vem o 0 com a vírgula. Ainda não consigo, 10 dividido por 100. Então, eu vou colocar um 0 aqui e novamente mais um 0 aqui embaixo, tá? Então, agora eu consigo. 100 dividido por 100 é 1. Para 100, nada. Olha só. 100, ele teve, a vírgula aqui nesse caso, ela teve que andar 2 casas. É só você contar a quantidade de 0 que tem. Então, você vai andar 2 casas, certo? Que aqui, no caso, seria a parte inteira. Então, a vírgula ela vai andar 1, 2. Ó, 0. Tá vendo que aqui ela andou uma casa só? 10. Ela vai andar uma casa só. 100. Vai andar 2 casas. Agora 1000 aqui. 1 milésimo. Então, 1 dividido por 1000. 1, 2, 3. Então, a mesma coisa. Não consigo. Vou colocar aqui um 10. Automaticamente, o 0 vem junto com a vírgula. Também não dá. Vou acrescentar mais um 0. 100, acrescento mais um 0 aqui. Também não dá. Vou colocar mais um 0 aqui. Então, ficaram 3 zeros, mais um 0 aqui. Então, opa, agora eu consigo. 1000 dividido por 1000 é 1. Para 1000, nada. 1 vezes 1000, 1000. Então, não resta nada. Então, você observou aqui, ó, que a vírgula ela andou 1, 2, 3. Depois vem a vírgula, tá? Deu para entender? Você viu que nós transformamos, colocamos, tem aqui a fração e nós transformamos ela para um número decimal. Beleza? Então, agora vamos lá. Vamos continuar agora. E a corrida vai começar. Aí aqui, né, tá o inteiro, ou 1 hora, 132 segundos, alguma coisa assim do tipo. Eu não consigo ver aqui se é 1 ou 7. Mas aqui no painel tá o tempo. Tá o tempo passando, né? Tá rolando aqui o tempo, 1 minuto. Foi dada a largada. Pai, o que são aqueles números no painel? Aquele é o cronômetro da corrida, ele marca até o milésimo de segundo. Então, minutos aqui. Então, vamos lá. Rui explicou que, em função da velocidade dos carros, medir o tempo em milésimo de segundo é importante, pois é a forma possível de saber com precisão a diferença de tempo entre o primeiro e o segundo colocado, né? Então, essa aqui digamos assim, que é o que faz ali, verdadeiramente, fazer a pessoa que venceu, né? Comprovar quem venceu por coisinhas, assim, pequenas. Então, aqui, ele tá explicando. Aí ele fala assim, ó, eu sei que são décimos e centésimos, mas não milésimo. Então, vamos lá, ó. Aí tá falando assim, vamos ajudar o urbano a aprender. Então, tá. Como poderíamos representar 1/10 de segundo na fração? Na forma de fração. Então, ó, 1/10. 1/100º de segundo. Então, 1/100º. Então, 1 milésimo de segundo podemos representar como? 1 milésimo, 1 sobre 1000, né? 1 décimo, 1 sobre 10. 1 centésimo, 1 sobre 1000. 1 milésimo, 1 sobre 100, centésimo. E milésimo, 1 sobre 1000, que é milésimo, tá bom? Agora aqui, ó, na D tá assim, ó, agora complete o quadro valor de lugar a seguir com a forma decimal de 1/10, 1/100º e 1 milésimo. Tá vendo? Por isso que eu expliquei antes para vocês terem uma noção aqui. Então aqui, ó, na apostila de vocês, deixa eu pegar uma aqui que é igual a de vocês. Deixa eu voltar só um minutinho. Ó, tem aqui, ó, parte inteira, que no caso a parte inteira seria aquele cubão, né? O cubão. E a parte decimal,
tá? Ó, unidade, dezena e centena. Décimo, tá vermelhinho, décimo, a parte decimal. Décimo, centésimo em azul e milésimo em amarelo, tá? Aí você vai colocar aqui. Essa fração, essas 3 frações que vocês fizeram aqui, vocês devem colocar, transformá-las em números decimais. Na página 12. Urbano lembrou-se, então, das aulas de matemática, nas quais utilizou o material dourado para aprender os números decimais, décimo e centésimo. Veja agora em relação quando temos o milésimo da unidade. Então, vocês observem aí que é o cubão que eu falei. Então, um cubo indica uma unidade, que é a parte inteira, ó. A placa, ó, uma placa indica um décimo da unidade. Um décimo da unidade, tá? Uma barrinha, ó, uma barra indica um centésimo da unidade. E um cubinho indica um milésimo da unidade, tá? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, você percebeu? Dividindo o inteiro em 1000 partes iguais, cada parte é a milésima parte do inteiro, ou um milésimo. Foi o que eu expliquei, tá? Aqui, também nós podemos entender que, saber a diferença até de que um décimo é maior do que um centésimo. Ó, você consegue, vamos colocar aqui, né, ó, um décimo é maior do que um centésimo. E um centésimo é maior do que um milésimo, tá? Então, só para vocês terem atenção, tá? Você consegue identificar essa diferença na questão de quantidade, tá bom? Agora vamos lá, ó. Vamos verificar sua compreensão? Represente na forma decimal os tempos a seguir dos competidores da corrida, ó. 2 inteiros, 555 milésimos. Então, você vai colocar 2 inteiros, a parte inteira vem antes da vírgula. Então, vamos lá. Cadê? 2 inteiros, 500 e quê? E 550 milésimo. 550 milésimos, tá? Aí você vai colocar a B, a C, a D, até a H, tá? 8 milésimos. Vamos lá, 8 milésimos. Lembra? Só se você tiver dificuldade, é só ir lá naquela tabelinha da parte decimal, tá? Ó, 8 milésimos. Então, eu entendo que é o quê? Ó, 0, 0, 0. Ele tem que andar 1, 2, 3. 3 casas, aí vem a vírgula, tá? Agora vamos para 3 aqui, ó. Decompõe os números decimais da atividade 2. Então, vamos continuar com o primeiro exemplo. Então, tá lá, ó. 2 inteiros. Deixa eu colocar uma setinha um embaixo de cada um aqui. E vamos decompor. Então, 2 inteiros, 550. Tá? Vamos lá. Só um detalhe que eu esqueci aqui. Que nós temos que colocar a vírgula, tá? Nos que são quebrados aqui. 2 inteiros, 500, que vem o que de 500 centésimos, né? E
1,50. Tá? Ok. Agora, vamos para a próxima aqui. Na 4 tá assim, ó. Escreva os números representados na forma de fração. Escreva os números representados na forma de fração na sua forma decimal. E em seguida escreva como se lê. Então tá, aí tá aí a forma de fração, né? Vamos fazer aqui. Qual é a fração? 23 milésimos. 23 milésimos. Então, se é milésimos, então... Nossa, esse registro... 1, 2, 3. Conta quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vírgula. Tá? Então, aí você vai colocar aqui. 23 milésimos. Milésimos. Tá? E assim por diante. 4 milésimos, 55 milésimos. E aí você vai observando aqui. Algo que eu vi aqui, naquela que eu falei, na decomposição aqui, ó, do 2 inteiros, 0,500. Se é centésimo, né? Ó, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, vírgula, tá? Essa é a forma correta. Agora na 5 tá assim, ó. Escreva na forma decimal os números representados com o material dourado. A seguir, lembre-se que o cubo indica uma unidade. No caso, vamos colocar como a parte inteira. Vou fazer o primeiro aqui com vocês, ó. O primeiro tá assim, ó. 2 cubos grandes. Então, minha parte inteira. 2. Quantas dezenas? Vamos colocar assim, né? Centenas, desculpa. 1, 2, 3. 300. E quantas unidades? 2, 4, 6. 306. Ok. Então, aqui ficou depois da parte inteira, né? Ó, 1, 2, 3. Então, a parte inteira, a vírgula vai depois do número inteiro. Então, ficou 2 inteiros, 306 milésimos. Tá? Mas aí você não precisa colocar por extenso, no caso. Então, aí você vai colocar, ó, quantos cubões tem, ó, na outra. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas dezenas e quantas unidades você vê aqui nos cubinhos, tá bom? Então, quantos centésimos? Quantos milésimos? Tá? Para poder ajudar vocês aí na hora de fazer. Quantas partes inteiras? Aqui lembra, faz de conta que é um cubão, tá? Então, é isso, da aula de hoje, da aula que eu iria fazer com vocês pelo Zoom, seria essa aula aqui, essa explicação. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, se não conseguir compreender, quem tem o material dourado, você pode tentar, né, fazer para poder compreender melhor da forma que eu fiz. Mas eu acho que ficou claro para vocês. Então, qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe.